Parte 14, capítulo 15, uma caminhada de fé. Gênesis, capítulo 12, versículos de 1 a 20. A história da redenção e a história da criação começam da mesma maneira, com Deus falando. Deus é o agente de ambas. James Montgomery Boyce diz com acerto que, exceto Jesus Cristo, Abraão é, provavelmente, a pessoa mais importante da Bíblia, uma vez que todos os cristãos são justificados pela fé como Abraão e chamados filho de Abraão. Dos capítulos 12 a 50, veremos a semente e a posteridade prometida, destacando-se 4 personagens: Abraão, Isaac, Jacó e José. A vida dos patriarcas desenrola-se no chamado Istmo Sírio-Palestino. Essa pequena terra da Bíblia é o ponto de encontro de 3 continentes: Europa, África e Ásia. Esse istmo não fica em lugar algum isolado do mundo, mas é o ponto central entre 2 mares e a encruzilhada de grandes rotas comerciais. O Istmo Sírio-Palestino é a área entre as grandes potências Mesopotâmia e Egito. No período de 1600 a 1200 a.C., houve também uma terceira potência, o Império Hitita. Derek Kidner diz que a promessa de um filho domina os capítulos 12 a 20 por sua angustiante demora, enquanto Abrão a põe em risco, ora por falta de fibra, ora por falta de esperança, sustentando-a, porém, pela fé. No texto apresentado, 2 capítulos retratam a vida de Abrão, o triunfo da fé que obedece e o fracasso da fé que teme. O triunfo da fé que obedece. O Deus que fala com Abrão é o Deus de Javé, o Deus da aliança. Destacamos aqui alguns pontos. Em primeiro lugar, uma ordem. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Não há novo começo nem coisa nova no mundo se Deus não falar. Deus falou a Abrão e isso bastava para ele mudar o rumo de sua história e o rumo da história da humanidade. O pretérito perfeito disse é usado porque Deus chama Abrão não em Harã, antes da morte de seu pai, mas em Ur, quando ele e sua família estavam afundados na lama da idolatria. Jesus chama Abrão por sua livre e graciosa misericórdia, não havendo nada nele mesmo que pudesse recomendá-lo a Deus. O Altaker diz que a mesma palavra que chamou Cosmo à existência, agora chama Abrão a trazer uma nação à existência. Braumer destaca que Abrão deixa a região da Mesopotâmia antes de Hammurabi estabelecer seu império. O império de Hammurabi, com sede na Babilônia, ia do Golfo Pérsico ao deserto sírio. Abrão sai de Ur, sul da Mesopotâmia, para Harã, norte da Mesopotâmia, em direção ao Istmo Sírio-Palestino. Esse pequeno espaço de terra, entre vários grandes impérios, essa foi a terra que Deus prometeu a Abrão, e nela ele tornou-se pai de todo Israel. Essa ordem implica vários estágios. A primeira ordem é sair da terra, da parentela, da casa do pai. O chamamento é ouvido pela primeira vez em Ur. A segunda ordem é: vai para a terra que te mostrarei. Antes de Abrão ir, ele precisa romper com sua terra pagã, com sua parentela que adora outros deuses e com a casa de seu pai. Ló acompanha seu tio Abrão, porém na jornada da fé ninguém deve ir de carona. E Ló foi sempre um crente a reboque. Só depois do rompimento com o passado é que existe uma caminhada rumo ao futuro. Conforme já afirmamos, os ancestrais de Abrão viviam em Ur dos Caldeus e adoravam outros deuses. O Senhor o tirou não só de sua terra, mas também do politeísmo idolátrico, para ser o grande representante do monoteísmo da história.
Abrão deixou para trás sua terra, seu povo, sua cultura, sua religião. Concordo com Arre Wisber quando diz que Abrão obedeceu quando não sabia onde, como, quando e nem porquê. Abrão tinha 75 anos quando Deus o chamou, o que mostra que a idade não é um obstáculo para aceitar novos e grandes desafios na vida. Ele morreu aos 175, vivendo, portanto, 100 anos na presença de Deus e para a glória dele. Em segundo lugar, uma promessa. Deus, da ordem dada, vem a promessa, e esta possui várias etapas de bênção. 1. De ti farei uma grande nação. Walter diz que a magnitude da promessa a um esposo como a mulher estéril testa a fé de Abrão ao limite máximo. Ao não entregar-se à incredulidade, Abrão serve como um modelo para o novo pactual. Olhai para Abrão, vosso pai, e para Sara, que vos deu a luz, porque era ele único quando eu o chamei, o abençoei e o multipliquei. 2. Te abençoarei. A palavra abençoar ocorreu apenas 5 vezes em Gênesis de 1 a 11. Agora ocorre 5 vezes apenas em Gênesis capítulo 12, do verso 1 ao 3. A bênção traz poder para a vida, bem como o fortalecimento e o crescimento desta. Braumer diz que bênção é a garantia de proteção e cuidado, a promessa de graça e o presente da paz. 3. Te engrandecerei o nome. No Antigo Oriente Médio, o nome não era meramente um rótulo, mas a revelação do caráter, e este equivale à pessoa ou personalidade. Assim, um grande nome acarreta não só fama, mas autoestima social como homem de caráter superior. Deus quer fazer de Abrão uma personalidade inigualável. Os construtores de Babel quiseram tornar o seu nome grande e foram desbaratados. Abrão, porém, teve seu nome engrandecido por Deus e entrou para a história com 6 títulos de honra. 1. Pai de numerosas nações. 2. Confidente de Deus. 3. Profeta. 4. Príncipe de Deus. 5. Servo de Deus. 6. Amigo de Deus. 4. Se tu uma bênção. Deus abençoou Abrão para que ele fosse portador de sua bênção. E isso está de acordo com o que diz a Escritura. A memória do justo é abençoada, mas o nome dos perversos cai em podridão. 5. Abençoarei os que te abençoarem. A força abençoadora vale para todos aqueles para quem Abraão é pai. O Walter diz que isso se refere aos que, por meio da oração, buscam mediar a bênção de Deus nesse agente de bênção. Abraão e seus fiéis descendentes. Até que Cristo venha, Abraão e seus descendentes exercerão o papel messiânico representativo e prefiguram Cristo. A promessa hoje não pertence a um Israel étnico e incrédulo, mas a Jesus Cristo e sua igreja. 6. Amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Quem se opuser a Abrão está se voltando contra a promessa que Deus fez a Abrão de ser o pai de numerosas nações, o pai dos cristãos. O Novo Testamento conhece uma exclusão da comunhão da igreja que começa com a fórmula: que seja amaldiçoado. Anátema. Se alguém não ama o Senhor, seja anátema. Quem não ama Jesus está exposto à ira de Deus e é publicamente excluído da igreja e entregue ao juízo de Deus. 7. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. A bênção pessoal de Abrão é ao mesmo tempo uma bênção para outros. Abrão se torna uma fonte de bênção, que jorra a bênção da qual ele mesmo está repleto. O apóstolo Paulo chama o Messias de descendente de Abraão. A promessa feita a Abrão cumpriu-se em Cristo, e aqueles que creem em Jesus são filhos de Abraão. Os da fé é que são abençoados como crente Abraão.
Os verdadeiros filhos de Abraão não são aqueles que têm o sangue de Abraão correndo em suas veias, mas os que têm a fé de Abraão habitando em seu coração. Em terceiro lugar, uma obediência. Abraão não discute nem protela a ação. Em vez disso, obedece a Deus imediatamente, pois a fé confia e obedece. Braumer tem razão em dizer que fé e obediência formam uma unidade, e não há fé sem obediência, nem obediência sem fé. Derek Kidney diz que Abraão deve permutar o conhecido pelo desconhecido e ver sua recompensa naquilo que ele não viveria para ver. Uma grande nação em algo intangível, o nome, e em algo que ele teria que dar, bênção. Por ter Arã, pai de Ló, morrido em Ur dos Caldeus, Ló acompanha seu tio como um barco a reboque. Abrão sai com sua mulher, seu sobrinho e seus bens rumo à terra prometida. Diferente de Terá, seu pai, ele partiu rumo a Canaã e lá chegou. Quando Abrão chega à terra em Siquém e ao carvalho de More, ela está sendo habitada pelos cananeus. Então o Senhor lhe apareceu e fez mais uma promessa: darei à tua descendência esta terra. Em quarto lugar, um altar. Abrão responde à promessa do Senhor edificando-lhe um altar. De Siquém ele vai a Betel, onde arma sua tenda, edifica um altar ao Senhor e invoca o nome dele. De Betel ele segue caminhando sempre rumo ao Neguebe, o maior deserto da Judéia, e atualmente uma área árida a sudoeste do Mar Morto. Derek Kidner diz que as únicas estruturas que Abrão deixava para trás eram altares, nada que lembrasse as suas riquezas. O fracasso da fé que teme. A fé de Abraão é provada pelas circunstâncias, pela fome, pelas pessoas e pelos egípcios. Durante as secas, os beduínos da região asiática buscavam socorro no Egito, o celeiro da antiguidade. No período de fome, poderiam bem parecer providencial a Abrão a proximidade do Egito, banhado pelas torrentes do Nilo. Entretanto, tudo indica que Abrão não parou para perguntar, mas prosseguiu por sua própria iniciativa, levando tudo em conta, menos Deus. Jamie Montgomery Boyce, citando Robert Candles, lista 7 provas que levaram Abrão ao fracasso. 1. Sarai, sua mulher, era estéril. 2. Seu destino era incerto. 3. Ele estava deixando o seu povo. 4. No caminho, seu pequeno grupo foi diminuindo. 5. Ele não encontrou um lar. 6. Os cananeus estavam habitando a terra que Deus lhe havia prometido. 7. Havia fome na terra. Warren Wieber diz que Abrão deu 4 passos errados em virtude de sua falta de fé. 1. Abrão deixou de confiar para tramar. 2. Deixou de confiar e começou a temer. 3. Deixou de preocupar-se com os outros e passou a preocupar-se consigo mesmo. 4. E por fim, deixou de trazer bênção e começou a trazer julgamento. Abrão não consulta Deus e assim sai da bênção. Não há nesse tempo que ficou no Egito nenhuma interação direta de Deus com Abrão, o que implicitamente significa a desaprovação divina e a repreensão vinda de um rei pagão. Neste momento, vale destacar alguns pontos. Em primeiro lugar, uma mentira. Abrão é movido pelo medo dos homens, o que é incompatível com a fé em Deus. O temor de Abrão demonstra ainda a falta de confiança nas recentes promessas de Deus, o que fica evidente quando ele acovardou-se e usou sua mulher para proteger-se em vez de protegê-la. Abrão expôs Sarai, sua mulher, para se livrar da morte. Ele colocou sua mulher no balcão dos desejos pelo medo de perder a vida, quando o verdadeiro amor do marido deveria dar a vida para proteger a esposa amada. Abrão usou o atributo da beleza de sua mulher para blindar-se. O medo fê-lo pensar no pior. Por isso fez provisão para se livrar da morte na mesma medida em que ficou preso no psicopoal da mentira. Concordo com Derek Kidner quando diz que empregar meia-verdade para eliminar a outra verdade é mentira tão patente que, nesta ocasião, Abrão sequer tentou defender-se.
Braumer diz que Abrão torna-se duplamente culpado. A primeira culpa é a falta de fé e a segunda, a meia-verdade. Em segundo lugar, um harém. Sarai era sobremaneira formosa e não tardou para que os príncipes do faraó observassem a chegada da estrangeira e o informassem. O resultado, Sarai foi levada para a casa do faraó, para ser mulher dele. O temor de Abrão deu-lhe o fruto de seus presságios, e justamente porque agiu sem fé foi que aconteceu exatamente o que ele temia. Em terceiro lugar, uma falsa recompensa. O faraó toma Sarai e recompensa Abrão. Abrão foi recompensado pelo faraó por causa de Sarai, e ele passou a ter ovelhas, bois, jumentos, escravos e escravas, jumentas e camelos. Esses aparentes benefícios levaram aos conflitos com os pastores de Ló, e mais tarde Agar, a serva egípcia, tornou-se um elemento desagregador no casamento de Abrão e Sarai. Por causa dessa descida ao Egito, mais tarde Abrão, por orientação de Sarai, e se relacionará sexualmente com Agar, e como fruto dessa relação, Ismael nascerá. Em quarto lugar, uma maldição. O Senhor puniu Faraó e a sua casa com grandes pragas por causa de Sarai, mulher de Abrão. Aquele que foi chamado para ser uma bênção e abençoar todas as famílias da terra está sendo uma maldição na casa do Faraó. Derek Kidner diz que aqui, ao primeiro toque da fome, do medo e das riquezas, perdeu-se a visão, e a empresa toda correu perigo. Foram necessárias pragas para reencaminhar Sarai ao seu destino e deportação, para levar Abrão de volta a Canaã. Livingstone diz que a viagem de Abrão ao Egito não foi bênção para ninguém. Em quinto lugar, uma reprimenda. O ímpio faraó está repreendendo o piedoso Abrão e este não tem defesa nem atreve a defender-se. O silêncio de Abrão é a confissão de sua culpa. O pecado deixa o homem mudo e sem argumentos. Derek Kidner diz, porque Abrão fez uma transição do plano da fé para o do medo. Foi incapaz de responder à contundente repreensão de Faraó. Em sexto lugar, uma expulsão. Agora, pois, eis a tua mulher, toma e vai-te. E Faraó deu ordem aos seus homens a respeito dele, e acompanharam-no a ele, a sua mulher e a tudo que possuía. Abrão desce ao Egito por medo e vai embora dele, expulso pelo Faraó. Para garantir que Abrão e a sua família deixarão o Egito, o Faraó ordena que a caravana seja escoltada até a fronteira. Abrão deixa o Egito como um homem envergonhado por Deus e humilhado pelas pessoas. Capítulo 16. A vida é feita de escolhas e decisões. Gênesis capítulo 13, dos versículos 1 a 18. A vida é feita de recomeços. Abrão desceu ao Egito, fora da vontade de Deus, e ali adquiriu riquezas à custa da verdade. No Egito não levantou altares. Do Egito saiu envergonhado, mas saiu de lá rumo ao Negueb, e de Negueb a Betel, onde havia erigido um altar, e ali invocou Deus. Abrão recomeça sua jornada com Deus, e Deus renova com ele sua aliança. Vamos destacar alguns pontos importantes na exposição do texto em tela. Uma volta ao altar. Mesmo quando os servos de Deus tropeçam e caem, Deus lhes dá a oportunidade de recomeçarem uma nova caminhada. Veremos aqui 4 pontos importantes. Em primeiro lugar, a saída de Abrão do Egito. Abrão não apenas sai do Egito com sua mulher, mas sai rumo ao Negueb até Betel. Ele retorna para o lugar de onde nunca deveria ter saído. E retorna com as mãos cheias de bens, mas com a necessidade imperativa de acertar sua vida com Deus. O Arrisberg está correto quando diz que a única coisa certa a fazer é voltar para o lugar onde deixamos o Senhor para trás e recomeçar. Abrão voltou para sua tenda e seu altar e para uma vida de peregrino e estrangeiro. Em segundo lugar, a riqueza de Abrão. Ele sai do Egito mais rico do que quando chegou lá. Agora era um homem muito rico, pois possuía gado, prata e ouro. Enquanto no Egito esteve, recebeu os favores de Faraó por causa de Sarai. No Egito ele veio a ter rebanhos, escravos e escravas, mas essas riquezas não foram bênção em sua vida.
Na verdade, foram o motivo da desavença entre seus pastores e os pastores de Ló. E mais tarde, uma serva, Agar, veio a tornar-se concubina de Abrão, sob a orientação de Sarai, relacionamento este que gerou Ismael. A história testemunha de quantas dores geraram para Abrão e sua descendência essa relação apressada, fruto da impaciência e da incredulidade. Agar, a serva egípcia, trouxe divisão e tristeza para o lar de Abrão. Em terceiro lugar, a jornada de Abrão. Abrão demonstra arrependimento de seus deslizes no Egito, retornando para o lugar onde havia feito um altar para invocar o Senhor. Ele faz uma jornada pela estrada da obediência. Faz um retorno não apenas para a geografia do recomeço, mas para o Senhor dos recomeços. Walker diz que Abrão socialmente é um nômade rico e um estranho residente entre os cananeus. Espiritualmente, ele é um peregrino em busca da visão celestial de uma terra e cidades santas. Em quarto lugar, a adoração de Abraão. Abraão retorna para Betel e novamente ali invoca o nome do Senhor. Há esperança para aquele que cai, há perdão para aquele que peca e há restauração para aquele que se arrepende. Por isso, nunca abandone o altar, pois é na presença de Deus que temos segurança e plenitude de alegria. Um conflito familiar. No Egito, Abrão e Ló aumentaram suas riquezas, traduzidas em rebanhos numerosos. A região que não tinha pastagens tão luxuriantes como o Egito ou as campinas do Jordão, e ainda povoada pelos cananeus e ferezeus, tornou-se insuficiente para atender a toda a demanda. Isso gerou um sério conflito entre os pastores de Abrão e os pastores de Ló, desembocando num conflito familiar. James Montgomery Boyce diz que a briga que causou a separação entre Abrão e Ló teve 3 causas. 1. O espaço era pequeno demais para os 2 clãs que tinham enriquecido. 2. Abrão e Ló tinham que dividir a terra com os cananeus e fariseus. E 3. Briga declarada havia surgido entre os pastores de Abrão e os pastores de Ló. As páginas da história estão cheias de tristes testemunhos de brigas de família causadas pelo amor ao dinheiro. Quantas disputas judiciais por causa de herança. Quantos crimes dentro das famílias por causa do apego aos bens materiais. Quantas lágrimas vertidas e quanto sangue derramado por causa de herança. O Arrel Isber diz que Abrão ensina-nos a lidar com conflitos ao decidir se tornar um pacificador em vez de um encrenqueiro. Destacaremos aqui 3 pontos. Em primeiro lugar, pouco espaço. Ló andava de carona com seu tio Abrão, mas era um barco rebocado pelo tio. À sombra do tio, Ló também adquiriu riquezas, rebanhos, gados e tendas, e em virtude da abundância de seus bens, não tardou para que notassem que não havia espaço para eles conviverem sem conflitos. Assim, a convivência tornara-se impraticável. Em segundo lugar, servos tensionados. A gota d'água que transbordou, produzindo o conflito familiar, foi a contenda entre os pastores de gado de Abrão e os pastores de gado de Ló. Como uma casa dividida não pode prevalecer, o problema estava posto e exigia uma solução. Em terceiro lugar, concorrentes ao lado. Não bastasse a tensão familiar, naquela mesma terra habitavam os cananeus e os ferezeus, os quais também disputavam a mesma terra para alimentar seus rebanhos. Nesse sentido, uma briga familiar seria o desgaste imenso para Abrão e o elemento desagregador em seu testemunho. Um acordo de paz. Abrão toma a dianteira na solução do problema, pois além de ser o líder do clã, ele também tem experiência e sabedoria para resolver a tensão. Derek Kidner diz que a sabedoria de Abrão brotou da sua fé. Pela fé, ele já tinha renunciado a tudo, e também pela fé tinha optado pelo que não se vê. Não tinha necessidade de julgar, baseado na visão de seus olhos, como fez Ló. Walter diz que a situação espiritual de Ló não é mencionada, embora se possa presumi-la pela sua escolha miserável. Destacamos aqui 3 pontos. Em primeiro lugar, a paz na família é mais importante que o lucro. Abrão entende que a contenda entre ele e seu sobrinho, ou entre os seus pastores e os pastores de Ló, é uma opção descartada na negociação de paz. A defesa que faz em favor da paz é que irmãos e parentes chegados não devam brigar.
pois a paz na família é o bem mais precioso do que todos os bens materiais. Walter tem razão em dizer que Abrão trata seu sobrinho órfão como um igual, estabelecendo a paz no seio da família antes da prosperidade. Em segundo lugar, a generosidade é mais importante do que o direito pessoal. Abrão, como líder do clã, tinha o direito de escolher e decidir, e cabia a Ló obedecer. Contudo, Abrão, por amor à paz, abre mão de seus direitos e concede a Ló, seu sobrinho, a prioridade na escolha, renunciando aos seus direitos e oferecendo a Ló a nata da terra. O homem manso é aquele que, mesmo tendo direito, abdica deles por amor ao próximo e, para manter paz, prefere sofrer o dano. Em terceiro lugar, a separação harmoniosa é melhor do que o convívio conflituoso. Abrão não ordena, mas pede a seu sobrinho para se apartar dele, dando-lhe primazia nas escolhas. Se fores para a direita, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. A magnanimidade do patriarca do clã e tio do órfão é realmente notável. O socialmente superior se humilha diante do inferior com o intuito de preservar a paz, provando assim ser espiritualmente superior. A fé de Abrão lhe deu a liberdade de ser generoso. Braumer destaca que a proposta de conciliação de Abrão inclui a separação. A separação é a solução mais responsável. Para Abrão, não existe apenas a possibilidade de viverem unidos irmãos, mas também uma segunda opção, a da separação pacífica e amigável. A separação harmoniosa é melhor do que o convívio conflituoso. Abrão não considera a possibilidade de resolver o conflito na base da violência. Às vezes, irmãos devem separar-se em prol da paz. O coração de Ló estava nas riquezas e realizações do mundo, enquanto Abrão só desejava agradar a Deus. Andarão dois juntos se não houver entre eles acordo?